Vamos lá falar de dor de cabeça? Tem gente que tem dor de cabeça, tenta descobrir a causa e não consegue e nem imagina que ela pode estar relacionada com a articulação temporomandibular. Nossa mandíbula, gente, nosso maxilar, o jeito que a gente morde, abre e fecha a boca, a tensão dos músculos, das articulações da face. Você sabe que tudo isso pode, de fato, provocar dores, né? Que vão aí sendo espalhadas pela cabeça. Muita gente sofre com bruxismo, com crescimento irregular dos maxilares, bom, algumas causas. Mas hoje a gente vai falar mais sobre esse assunto com o cirurgião bucomaxilofacial, Dr. Magno Liberato. Seja bem-vindo, doutor. Obrigada por estar aqui. Muito obrigado. Prazer recebê-lo, viu? Vou sentar aqui ao seu lado. Perfeito. Sentar aqui comigo para a gente falar um pouco mais, então, sobre essa relação que às vezes a gente nem imagina, né? Fala, tô com dor de cabeça, tô com dor de cabeça frequente. Vai no neurologista, procura um monte de causa e esquece que pode estar relacionada à articulação temporomandibular. É isso. Isso é mais comum do que a gente imagina? Primeiro de tudo, Cláudia, muito boa tarde. É uma honra para mim estar aqui. E eu gosto muito de falar sobre esse tema, porque é uma realidade que eu vejo com cada vez mais frequência no meu consultório, né? A gente tem por comum entendimento que dores de cabeça sejam só por questões neurológicas, né? Então, muito normal você ter uma dor nessa região da face e falar, é algo preocupante, é algo do meu cérebro, é enxaqueca. Só que, na verdade, existem outras estruturas da nossa cabeça que podem ser inflamadas e gerar dor. Então, o que a gente hoje observa é que está cada vez mais frequente essa dor não ser algo neurológico, mas sim muscular, né? A gente tem um músculo muito grande aqui do lado da nossa cabeça que chama músculo temporal, né? Esse músculo, até convido você de casa e você também para fazer um teste, pegar os seus 2 dedinhos aqui, colocar na região lateral da cabeça e apertar os seus dentes. Ó, na hora. Você Eles sente saltar, saltam, né? Uhum. né? Esse músculo, ele é um músculo ligado diretamente à nossa mandíbula. É esse que a gente está vendo na imagem aqui. Vou pedir para a produção colocar na tela cheia. Olha que interessante. Então, o músculo que começa aqui perto do crânio, na parte superior, e vai até aqui embaixo. Exatamente. Ele se liga diretamente nesse osso aqui da mandíbula. Por isso que quando a gente cerra os dentes, a gente sente saltar esse músculo. E não só esse músculo lateral, mas esse também que você está com a mãozinha aqui do lado da mandíbula. Esse músculo, que é o de baixo, chama músculo masseter. De novo, se você apertar ele, os dentes, você vai sentir esse músculo dar uma saltada. Esses 2 músculos, se você observar eu apertando meus dentes, eles trabalham essa energia. Ou seja, o paciente que tem uma contratura excessiva desse músculo pode gerar uma sobrecarga, gerando a dor. E aí entra uma coisa muito interessante. Por que cada vez mais a gente tem recebido pacientes com essas queixas? Porque tem uma ligação direta com fatores emocionais, Cláudia. E a gente está hoje lá no topo dos mais ansiosos do mundo, né? O brasileiro que era tranquilo está super ansioso. Então, por isso é que tanta gente acaba sofrendo com essas dores. E sofre. Porque o que acontece? Em situações de instabilidade emocional, estresse, depressão, TDAH, ansiedade, o nosso corpo ele entra em um estado de alerta. E esse estado de alerta, parte disso solta muito hormônio no nosso corpo de forma desordenada, fora de hora, em exagero, e parte desse hormônio é utilizado para contratura muscular. Então pode observar que nos dias que você está mais cansada, mais estressada, com muita atividade, vai ser o dia que mais você vai ter dor. Exatamente. E aí entra um princípio que a gente tem que se conhecer, né? Então, eu sempre falo que a base do nosso tratamento para quem tem essas contraturas musculares que levam à dor é primeiro entender o que seu corpo ele gera com aquilo, né? E aí entra um problema mais sério ainda do que essas dores de cabeça, que é igual está mostrando aqui na imagem, os problemas da articulação temporomandibular, que a gente chama comumente como articulação no maxilar, né? Então, a gente tem uma articulação no encaixe da mandíbula com a cabeça, que leva o nome de articulação temporomandibular. É essa aqui. Exatamente. Se a gente abre e fecha a boca, você sente até dar uma afundada aqui. Aham. Exatamente. Que é onde algumas pessoas ouvem um barulhinho, uns estalos, né? E muita gente acha que é normal. Não é, tá, Cláudia? Estalar a mandíbula não é normal. Isso significa provavelmente que esteja gerando uma sobrecarga dessa articulação.
E essa sobrecarga vem primeiro dessa contratura muscular. Então, o que leva a gente ter um desgaste dessa articulação é a gente sobrecarregar ela tanto a ponto de começar a ter uma alteração de posicionamento. E aí esses estalos podem gerar algo muito mais grave, desgaste ósseo, dores até de ouvido. A gente recebe muito paciente caminhado da otorrinolaringologia achando que tem dor de ouvido, zumbido, quando na verdade é um problema vindo da ATM, né? Então a gente sempre comenta que é importante o paciente se conhecer quando uma dor de cabeça é muscular e quando é neurológica, tá? E um exame simples de ser feito é justamente isso, é você dar um toque nessa região lateral da cabeça para começar a entender se está dolorido ou se é algo que às vezes piora quando você está muito estressado, muito ansioso, né? E inclusive, é um público que mais sofre com isso é do público feminino, tá? De cada 10 pacientes que a gente atende, 7 a 8 são mulheres. Olha que interessante. A prevalência é do gênero feminino. Você sabe que eu já passei por uma cirurgia de ATM, né? Ah, já? Já. Comecei com uma dor, não entendia bem do que era. Ai, será que é dente? Será que é canal? Não tem nada no dente, tá tudo certo. Aí, de repente, travou minha articulação. Olha só. Eu abri a boca só um pouquinho. Aí eu tive que fazer uma cirurgia, tem uma âncorazinha de cada lado. Olha só. Mas eu continuo, você falando agora, eu continuo com o meu masseter muito forte, né? E continuo com a necessidade de usar minha plaquinha para dormir. E eu não uso. Isso é um absurdo. Mas eu conto pra vocês. Eu uso de vez em quando, aí de vez em quando eu esqueço, né? Tem que usar todo dia. Queria que a gente falasse sobre isso, tá? De que forma a gente pode controlar para que a gente não desgaste ainda mais essa articulação. Eu volto já, vou dar um recadinho e venho aqui. Combinado? Combinado. Vamos de volta aqui pro nosso bate-papo. Deixei uma perguntinha no ar, né? A gente está falando de dor de cabeça, que às vezes não é um problema neurológico, tem um problema, é uma dor que está relacionada aos problemas da ATM, da articulação temporomandibular. E aí, tem solução para isso? Tem muitas soluções. O ideal é não chegar que nem, desculpa o seu caso, operar. A gente hoje, nas cirurgias articulares, a gente deixa ela como última opção, salvo alguns casos muito específicos. Então, o grande segredo da gente não ter a dor é tirar a sobrecarga dessa articulação. Então, eu começo a primeiro orientar os pacientes. Relaxa os seus maxilares durante o dia. A gente tem uma tendência, quando está muito ansioso, ficar tensionando, fica movimentando a mandíbula, hábitos de roer a unha, mascar chiclete, comidas muito duras, tudo isso sobrecarrega a nossa articulação. Então, o ideal é evitar coisas que sejam muito repetitivas para a mandíbula. Uma dica muito simples, barata, rápida, é que quando você está com dor de cabeça, ou que antecede problemas na articulação, compressas quentes de água, Cláudia. Olha. Simples assim, compressas quentes de água ajuda a trazer um certo alívio para aquela musculatura, relaxa ela e tira da tensão, tá? A placa de mordida, que é a placa de bruxismo, ela tem que ser rígida e ela é um dos tratamentos, sim, para poder proteger não só os dentes, mas também espaçar um pouco a articulação da pressão. E ela está super indicada. Quando você faz essas terapias e mesmo assim está precisando de algo a mais porque não melhorou, aí a gente tem que investigar um pouco mais a fundo, tá? Utilizar de exames de ressonância magnética, tomografia computadorizada, para ver se tem alguma inflamação a mais naquela articulação e a gente tratar de um pouco mais direta, né? Antes da cirurgia, a gente tem muita hoje as terapias de infiltração. Então, você já deve ter ouvido falar, pacientes que já infiltrei o joelho, já infiltrei o ombro, né? Isso também pode ser feito com a articulação temporomandibular. Que coisa né? boa. Eu fiz essa cirurgia da ATM há uns 20 anos, né? E eu vou falar para você que eu me arrependo muito. Assim, quem entende mais o assunto fala sempre que quando a gente mexe numa articulação, ela nunca mais volta a ser o que ela já foi um dia, né? E muda a sensibilidade, o som, né? Mexe muito com a gente. Então, se hoje tem soluções tão maravilhosas, você precisa, você que está aí assistindo, procurar um bucomaxilo. Eu estou conversando com um maravilhoso para que você encontre essa solução de forma menos invasiva possível, né? Perfeito. Hoje em dia a gente tem até, quando passa para a área da cirurgia, as cirurgias minimamente invasivas. Então é muito raro hoje a gente fazer esse tipo de cirurgia que você fez há 20 anos atrás, como você bem disse. Hoje em dia a gente usa mais as cirurgias por vídeo.
Então, como tem a artroscopia, que é cirurgia por vídeo de joelho, câmera pelo ombro, também tem da articulação. Então, a gente utiliza, sim, dessa estrutura como uma forma um pouco mais plausível de tratamento, mas quando aquelas outras terapias não deram certo. Mas quando vai para a cirurgia, hoje a gente tem resultados muito bons com as artroscopias. Que coisa maravilhosa. Agora, tem pessoas que têm problemas muito visíveis na articulação temporomandibular, né? Tem aquelas pessoas que têm o queixo muito projetado para frente, né? Tem as que têm o queixo muito para trás. Nesses casos, a cirurgia ainda é indicada? Nesses casos de alteração, quando começa a ter um comprometimento até estético, né? Uma mandíbula muito pequena, uma mandíbula muito grande, a articulação, ela sim pode ser danificada, mas o grande problema está no crescimento ósseo dos maxilares mesmo, tá, Cláudia? Então, a cirurgia para esse tipo de situação não é nem tanto voltada para a articulação, mas sim para um outro procedimento que a gente chama de cirurgia ortognática, né? Que é muito difundida na nossa especialidade da bucomaxilo, que muitas pessoas acham que trata a articulação de uma forma direta. Não é bem isso. Isso foi um entendimento antigo que, essa cirurgia da correção dos ossos maxilares tratava a articulação. Hoje em dia a gente entende que não, né? Hoje a gente entende que a articulação, apesar de ser junta com os nossos ossos, o que faz a gente ter dor e inflamar é a sobrecarga dela, não tanto o crescimento dos ossos maxilares. Não vai interferir, né? É como se a gente tivesse, de repente, um fêmur maior do que a média. Perfeito, né? foi uma ótima comparação. Imagina que você tem um fêmur grande, mas você utiliza ele bem. Tá tudo certo. O problema é se eu sobrecarrego esse fêmur. A gente tem imagem para você que não está entendendo do que a gente está falando, o que é essa cirurgia ortognática, né? Eu vou pedir para colocar aqui no vídeo. Às vezes você se identifica também. Ó, a primeira foto, ele tem o queixo para dentro, né? Isso. É o contrário. Exatamente. E aí dá para, olha como melhora muito o perfil do paciente, né? Como é que é feita essa cirurgia, doutor? Essa cirurgia ortognática, ela tem o intuito de corrigir esses problemas não só estéticos da face, mas principalmente os problemas funcionais. Então, um paciente que tem uma mandíbula muito curta é um paciente que não consegue respirar direito porque o ar não passa direito pela garganta. É um paciente que não consegue falar direito porque a língua fica muito aprisionada para dentro do osso da mandíbula. É um paciente que não tem um convívio social muito bom, porque se acha tímido, já que o maxilar dele é um pouco desvantajado em relação ao dos colegas. Então, a cirurgia ortognática é um procedimento feito em centro cirúrgico, com anestesia geral, onde, através de pequenos cortes por dentro da gengiva, a gente consegue reposicionar essas estruturas ósseas, coloca elas na posição correta e dá os pontinhos por dentro da boca. E aí a gente consegue ter, em poucos meses de recuperação, resultados como esse que você está vendo, que é um paciente que a gente operou de 2 meses entre uma foto e outra. Nossa, impressionante. Ganha muita qualidade de vida, com certeza, né? A gente, hoje em dia, tem tratamentos muito eficazes para, por exemplo, pacientes que roncam, né? Pacientes que têm ou a síndrome da apneia obstrutiva do sono, né? Ou simples ronco, boa parte desses problemas está na posição afundada dos ossos maxilares. Então, quando a gente vai para a cirurgia ortognática, como é o caso desse paciente, que a gente coloca essas estruturas para frente, a gente livra a passagem de ar lá por trás. Então, a gente não tem só um favorecimento estético, mas principalmente funcional, né? E, gente, essa questão do ronco e da apneia é muito séria. A gente às vezes critica, reclama, né? Mulher reclama do marido que ronca e vice-versa, mas é perigoso para quem ronca. O sofrimento é maior para quem ronca e para quem tem apneia. A pessoa nem vive bem porque não dorme bem e ainda corre riscos aí porque também tem um comprometimento cardiovascular importante. A gente já falou sobre isso várias vezes aqui, então é um ponto de atenção. Aqui é a mesma coisa também? Aqui é a mesma coisa. Então, hoje em dia, a cirurgia até é indicada para pacientes com uma idade até mais avançada. Então, pacientes 60 anos mais, a gente consegue também fazer esse procedimento para tratar esse paciente com apneia. Eu brinco que é como se fosse um lifting facial, mas em vez da gente tirar excesso de pele, a gente preenche isso com a própria estrutura óssea do paciente. Perfeito. Então, a cirurgia que a gente tem vários benefícios, né, com isso. E como você bem disse, Cláudia, foi perfeito. O paciente que ronca pode ser, para o parceiro dele, incômodo, o barulho, mas quem mais sofre é o paciente que está com aquele problema, né? O ar ele não entra direito para o pulmão, então o coração bate mais forte, o pulmão tem que trabalhar mais, deixa de oxigênio para o cérebro. Então é uma doença muito grave que a gente tem que dar um pouco mais de importância hoje aqui no Brasil, como a gente já vê isso muito fortemente lá nos Estados Unidos e Europa. Muito bem.
Bom, vou ter tempo para pergunta, produção, perguntas e respostas. Então eu vou te pedir mais 3 minutinhos, vou te convidar para mandar a sua pergunta no Vida Melhor Oficial e eu volto aqui para a gente receber as respostas do doutor. Então me dá 3 minutos e a gente já volta, tá bom? Perguntas e respostas. Você que está aí curiosa, querendo saber mais sobre as dores de cabeça, sobre a sua articulação temporomandibular, fica à vontade, tá? O doutor Magno Liberato está aqui com a gente para nos ajudar. E a gente vai entendendo melhor como é que funciona o nosso corpo. A Patrícia Santana pergunta assim, doutor. Boa tarde. Depois que comecei a usar o implante dentário, passei a sentir um peso na cabeça, como se fosse uma pressão. Pode ser que o encaixe esteja errado, causando isso? Olha, ótima pergunta, viu? A gente tem costume de achar que quando faz diversos tratamentos dentários, ou a colocação de uma prótese, ou mexer numa restauração, ou até fazer um tratamento ortodôntico, isso tem envolvimento direto ali com as dores de cabeça. Sendo que, na verdade, quando a gente mexe algo por dentro da boca, a gente tem um costume de ficar sempre testando. É muito comum isso, né? É igual quando a gente está com um fiapinho, né? Fica ali e isso tudo gera essa sobrecarga. Então, sim, possa ser, tá? Que essa pessoa tenha ali feito talvez um mau procedimento, mas se tudo foi certo no procedimento, é mais a sobrecarga pelo mau costume de ter algo diferente na boca que gera aquele incômodo, essa pressão, tá? Então vale a pena sim você procurar de novo um profissional para ver se existe tudo certo o que você fez ou se é algo que você realmente está fazendo devido ao que você está ali testando. Perfeito. Fátima Campos, faz uns meses que sinto uma pressão constante na testa e nas têmporas. Já fui ao oftalmo, ao clínico, nada. Uma amiga comentou que pode ter relação com os dentes do siso. Isso procede? Nossa, isso é uma ótima pergunta. A gente acha que o paciente que tem siso ou os famosos terceiros molares seja a dor dessa região causada por eles. Possa ser que sim, quando o seu dente está inflamado, mas como é uma região que logo à frente está aquele músculo que no início a gente palpou, aquele músculo masseter, às vezes é uma inflamação do músculo. Mas por que a gente achar que está tudo nessa região, seja do dente. Então vale a pena ser investigado se existe uma inflamação ao redor do dente ou realmente de sobrecarga muscular, tá? Porque aí, Cláudia, é muito importante. Se for algo muscular, tirar o dente do siso não resolve. E se for algo do siso, tratar o músculo também não resolve. Então a gente tem que identificar o que está causando. Perfeito. Obrigada, Fátima, pela sua pergunta. Próxima pergunta da Giovana Rocha da Souza. É possível alinhar a mordida sem fazer cirurgia? Totalmente possível. Depende do grau de desalinhamento, tá? Nos tratamentos ortodônticos, a gente tem um entendimento que pequenos movimentos de rotação dentária, inclinações, são possivelmente tratados somente com tratamento ortodôntico, com ortodontista. O grande problema é quando esse desalinhamento é muito grande, tá, Cláudia? E aí você ir para um tratamento ortodôntico, que às vezes leva anos e não resolve, o problema pode não estar no desalinhamento dos dentes, mas sim no posicionamento que esses dentes estejam dentro dos ossos maxilares. Então vale a pena esse paciente, sem sombra de dúvida, procurar primeiro o ortodontista para identificar o que está causando esse desalinhamento, entender qual o grau desse desalinhamento para saber se vai ser feito somente uma correção de um tratamento clínico pela ortodontia ou se precisa, por exemplo, da cirurgia ortognática para ser tratado. Tá joia. Obrigada, Giovana. A próxima pergunta é da Ivone. Boa tarde. Usei aparelho por muitos anos, mas mesmo assim minha mordida ficou torta e agora sinto dores na face e na cabeça. A cirurgia ortognática corrige esse tipo de problema? Nossa, só perguntona boa, hein, Ivone? A gente entende que usar aparelho por muitos e muitos anos não é normal, tá? E é muito comum a gente receber pacientes, usei o aparelho por muitos anos, tirei o aparelho, os dentes entortaram tudo de novo. Os nossos dentes, eles tendem a encontrar uma posição confortável dentro dos ossos maxilares, tá? Então, se isso acontece, provavelmente cai naquela primeira resposta que eu dei anteriormente. Não estava no problema da inclinação dos dentes, mas dos ossos maxilares. Então, vale a pena procurar um especialista para entender. E aí, quando começa a relacionar as dores da face na cabeça, é aquilo que eu expliquei. Não tem hoje em dia um entendimento de uma relação direta desses mal posicionamentos dos ossos maxilares gerarem a dor de cabeça. Mas provavelmente o paciente está tão sobrecarregado de tanto tempo de tratamento, outros problemas na vida, que gera aquela tensão toda. Então, às vezes, a paciente está com 2 problemas distintos na mesma área. Vai exigir 2 tratamentos distintos.
Perfeito. Obrigada, Ivone, pela sua pergunta. A próxima pergunta é da Poliana Pereira. Faz um tempo que venho acordando com dor de cabeça e sensação de cansaço, como se eu não tivesse dormido direito. Meu marido comentou que eu fico rangendo os dentes à noite. Isso pode estar causando essas dores? Poliana, com certeza isso é um dos motivos principais das suas dores, tá? A gente sabe que quando a gente dorme, Cláudio, é quando vem todos os problemas à tona. O nosso corpo até parece descansar, só que na verdade o nosso cérebro está a milhão. É aí que a gente tem mais tensionamento muscular e aí os nossos dentes, por estarem nesse envolto todo, acabam sendo tensionados ou rangendo. Então pode ter certeza, boa parte das dores de cabeça que as pessoas têm ao acordar, aquela dor na região lateral da cabeça, vem de uma sobrecarga dessa musculatura e a mordida está ali no meio. Então sim, isso pode estar causando suas dores de cabeça e, consequentemente, você não descansar direito à noite. Procure um atendimento, tá? Poliana, isso vai mudar a sua vida, você tratando essas suas dores de uma forma correta. Perfeito. Essa questão de acordar cansada pode ser porque range dente? Pode ser porque você está trabalhando sua musculatura inteira durante a noite. Usar a plaquinha também melhora? A placa, ela não evita que a gente aperte, tá, Cláudia? Foi até uma pergunta muito pertinente. Ela não é a nossa bala de prata, ela não é a solução. Ela vai proteger as estruturas dentárias, articulares e vai causar um certo conforto para a musculatura. Mas se você continua sobrecarregando essa região, ela não melhora. O grande segredo, na verdade, de tudo isso é a gente tirar a sobrecarga, tá? Como é que tira a sobrecarga? Aí Toxina vem... botulínica? Aí a gente vai entrar num tema que não é o ideal. Não é o ideal. Gente, é até um pouco polêmico falar sobre isso, mas toxina botulínica não é um tratamento plano A para quem tem bruxismo, para quem tem apertamento, tá? Porque você acaba tirando parte desse tensionamento no músculo aplicando esse medicamento, só que ele não evita que você aperte, você continua tensionando, talvez com menos força. Só que, o que é a toxina botulínica? Ela vai se degradando com o tempo, com o uso daquela musculatura. Então, quanto mais eu uso aquele músculo, mais eu tenho gasto naquele medicamento. Por isso que quando a gente usa toxina botulínica para fins estéticos, né, região do pé de galinha, da testa, a gente geralmente brinca, né? Ó, não ri, não faz careta para não gastar o botox, né? Só que aqui a gente não tem como não gastar, a gente gasta direto. E aí cada vez mais vai ficar usando esse produto até começar a ter problemas ósseos, musculares. Então a gente pode até utilizar desse produto para um plano F, um plano H, tá? Mas não como primeira escolha, tá? Qual seria a primeira escolha para o tratamento de bruxismo? Primeira escolha, sinceramente, a parte do tratamento emocional, né? Sério? Eu Terapia? juro pra você, terapia. Olha, Por isso que depois da pandemia deu um boom muito grande de quem tem o tal do bruxismo, tá? A gente começou a ficar muito ansioso, muito estressado, tá? Existem medicamentos que acentuam isso. Hoje a gente está vendo as pessoas que querem trabalhar alta performance utilizando Venvance, né? Tudo isso faz com que a gente fique com hiperatividade muscular. Então, o segredo para a gente manter essa atividade muscular dentro da capacidade normal de trabalho dela é a gente entender que o nosso sistema nervoso central ele está ligado a isso. Então, eu sempre falo que a base do tratamento vem de um controle emocional, Cláudio. A gente tratar os nossos problemas emocionais, psicológicos, porque isso vai fazer com que os nossos hormônios deem uma acalmada e aí a gente começa a ter um pouco mais de relaxamento muscular. Só que isso é difícil, né? Só que hoje em dia parece que os pacientes eles estão querendo muito buscar soluções para serem tratados, eles não querem se tratar. As pessoas quer uma pílula mágica. É uma pílula mágica. As pessoas, por exemplo, todos esses medicamentos que hoje a gente está tendo propaganda, eles são perfeitos se o paciente se cuida, se o paciente ele se alimenta bem, se o paciente ele pratica atividade física. Então, tudo isso, sim, são compostos para nos ajudar, mas sem a participação do paciente, de nada adianta. Gente, mente, corpo e espírito, não dá pra separar e falar, eu cuido do meu coração, tem que cuidar do corpo inteiro, da mente. Não tem jeito, né? Falei de terapia, mas às vezes você fala, eu não posso pagar uma terapia. Um grupo de apoio pra você relaxar, fazer um esporte, não precisa ser academia, pode ser caminhar em volta do quarteirão, né? É importante você fazer seu esporte. A meditação, que ajuda muito também, que a gente sabe e não faz, e precisa fazer. A gente precisa relaxar, precisa ter válvula de escape, tá certo, doutor? Perfeito. Olha, conversei com o doutor Magno Liberato sobre dor de cabeça, a relação
com articulação temporomandibular. Se você está procurando um bom bucomaxilo, tá aqui a indicação. No Instagram, DR Magnoliberato, ele está aqui em São Paulo, DR Magnoliberato. E o WhatsApp é para você marcar uma consulta, é o 11 99583 1111. 11 99583 1111. Muitíssimo obrigada. Alguma consideração final? Eu somente agradecer por essa oportunidade e que esse nosso entendimento dessas dores de cabeça se propague por aí para as pessoas não ficarem se automedicando. Buscar ajuda. É mais simples do que parece. À toa, né? É verdade. Obrigada, doutora. Até a próxima. Prazer. Prazer foi nosso. Obrigada. Obrigado.